O governo anunciou ontem o bloqueio de 6 bilhões de reais do orçamento deste ano. Nós vamos tratar um pouquinho mais deste assunto, bloqueio, corte de gastos. Para isso, convidamos para conversar com vocês o economista Paulo Luives. Paulo, bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia a todos. Paulo, o bloqueio anunciado pelo Ministério da Fazenda, a promessa de na semana que vem serem anunciados cortes no orçamento dos próximos anos também, numa tentativa de adequar a receita a gasto, sinaliza de fato que o governo está preocupado com esse assunto na sua avaliação? É uma sinalização importante, porém o mercado aguarda de fato o anúncio do pacote de corte de gastos. Ele vai ser muito importante para a gente ver um alívio, não só no dólar, que esse ano sobe quase 20%, nos últimos 6 meses sobe quase 13%, em razão dessas incertezas quanto ao ajuste fiscal, mas também vai ajudar a controlar as expectativas de inflação, que vem se desancorando, ou seja, espera-se uma inflação maior para os próximos anos em razão desse ajuste fiscal que não parece tão crível, e aí, quanto ao ajuste fiscal que eu estou comentando, é justamente a própria regra criada pelo governo do arcabouço fiscal, e também vai ser muito importante para controlar as expectativas com relação à Selic. A Selic de setembro para cá voltou a subir, espera-se uma Selic para o ano que vem acima de 12%, e uma Selic mais alta, uma taxa de juros mais alta, acaba desacelerando a economia. Então, sim, de fato, não só a sinalização de um anúncio de corte de gastos, mas também o anúncio do pacote, qual o tamanho desse pacote e se ele é crível a execução ou não, vai ser muito relevante para a gente ver um alívio nesses indicadores econômicos que acabam afetando a população na ponta final. Um dólar mais alto, a gente sabe muito bem que afeta a inflação, que vai ser um custo maior, principalmente para os mais pobres. E Paulo, na sua opinião, esses cortes, eles resolvem os problemas estruturais, administrativos do governo ou não? Os problemas estruturais, eu diria que não, porque o cumprimento em si do arcabouço fiscal, ele não reduz o endividamento público, ele só atenua a trajetória da dívida pública ao longo dos próximos anos, que é uma trajetória que, se a gente parar para olhar agora, é muito crescente e numa velocidade muito rápida. O governo, com o arcabouço fiscal, ele propõe que o ajuste vai ser feito através de uma arrecadação maior ao longo dos próximos anos, com o crescimento das despesas limitado a 2,5%, até 2,5% real. Para a gente ver de fato um ajuste estrutural, a gente precisa, obviamente, de uma redução do gasto público ao longo dos próximos anos bem relevante. A tese do governo é de que ele vai conseguir, ao longo dos próximos anos, controlar a dívida pública através de um aumento de receita, que a gente sabe muito bem que na prática é mais difícil, né? Olhando para as próprias finanças pessoais, é muito mais fácil você ajustar o seu orçamento controlando o gasto do que controlando receita, porque o quanto você vai ganhar é mais difícil de controlar do que o quanto você gasta. Mas, de fato, o anúncio do pacote de gastos, e se esse pacote for relevante, vai ser muito útil para a gente pelo menos conseguir cumprir, o governo conseguir cumprir com o arcabouço fiscal. Diogo? Muito bom dia, Paulo. Eu vejo aqui, o Congresso diz que não vai abrir mão de forma alguma das emendas eleitorais que vão custar coisa de 50 bilhões, mais ou menos. Todos os ministérios dizem que não aceitam cortes de gastos. O governo atrelou aposentadorias ao salário mínimo, que vem crescendo mais do que a inflação. O único lugar que se escuta que talvez haja algum corte é no Ministério da Defesa. Aí eu lhe pergunto, as notícias estão erradas ou o governo realmente está indicando que não vai fazer o corte de gastos que deve fazer? Bom dia, Diogo. Bom, esse é um problema muito relevante e é isso que vem causando esse atraso no anúncio do pacote, porque de fato nenhum ministério vai querer abrir mão ali do seu orçamento. A gente sabe que tem um jogo de interesses muito grande com relação ao próprio orçamento de diferentes setores da economia, né? E
de fato, a solução ela não é simples, porque o governo vai ter que se indispor com algumas áreas, seja com o Congresso, seja com os ministérios, ou mesmo grupos de interesses que têm ali alguns privilégios, alguns benefícios e que podem ser cortados, mas não existe uma via fácil com relação a isso. A situação em que nós estamos hoje vai demandar do governo uma mão mais firme no ajuste fiscal, e se esse ajuste não for feito, Diogo, a gente vai ver novamente o mercado, não só o mercado, mas os indicadores econômicos apontando para uma situação um pouco mais complicada. A gente está vendo o dólar subindo muito em razão dessa falta do ajuste fiscal, dessa falta de sinalização do governo com comprometimento em fazer esse ajuste. Óbvio que não depende só do governo, o Congresso é uma parte relevante, porque após o anúncio do pacote, ele vai precisar ser aprovado no Congresso e no Senado. E a gente sabe muito bem que quando passa pelo Congresso e pelo Senado, são feitos vários ajustes ali na proposta e ela pode sim ser desidratada. Turso? Bom dia, Paulo. Obrigado pela sua presença. Paulo, nós temos no acumulado de 2024 19,3 bilhões de reais bloqueados no orçamento. Isso é comum? Então, todo ano nós temos altos valores sendo bloqueados durante o ano para conseguir corrigir o valor final até o gasto final até o final do ano? Ou isso é um indicativo de algum problema ou algum gasto mal que nós estamos tendo durante esse ano? Bom dia. Isso é comum, porque o governo, ao fazer o seu orçamento, ele estima algumas receitas. E essas receitas podem ou não ser efetivadas, podem ou não acontecer. A gente sabe muito bem que desde o início do governo Lula existia ali talvez um otimismo maior com relação a algumas receitas, seja através de aumento de impostos ou mesmo alguns cortes de subsídios que o próprio ministro Haddad sempre citava, e ele falava que isso seria muito importante para o atingimento do arcabouço fiscal, até porque num primeiro momento o governo não queria muito mexer na despesa, ou seja, ajustar as contas do governo através das despesas, mas sim pelas receitas, dado que no orçamento eles estimavam um ganho de arrecadação um pouco maior. Esse ganho, em alguma medida, vem acontecendo, até porque a economia vem crescendo acima do seu potencial, então a arrecadação é positiva, porém a gente sabe muito bem que para os próximos anos é muito difícil acreditar que a economia vai continuar crescendo a 2,5%, 3% ao ano. E isso vai demandar um ajuste mais relevante do ponto de vista das despesas. E a gente está vendo agora a dificuldade que o governo está incorrendo, não só de construir um pacote, porque vai envolver áreas sensíveis, áreas em que o governo se comprometeu na sua campanha política em investir mais, como saúde, educação, mas também um poder de negociação com o Congresso, que nesse momento não parece ter um poder de barganha tão grande do governo para fazer isso. Mas fato é que esse ajuste precisa ser feito, esse ajuste vai ser muito importante para controlar o dólar, controlar as expectativas de inflação e controlar também a trajetória da taxa de juros. Porque se nada for feito, a gente vai sair de um país crescendo muito bem em 2023, 2024, para uma desaceleração em 2025 e 2026, com uma inflação um pouco mais alta e com uma taxa de juros também mais elevada. Paulo Rives, economista, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Obrigado, um abraço.